Então vamos lá. Antes da gente partir para a produção de conteúdo, a gente precisa ter o entendimento e a clareza de qual o intuito do meu conteúdo, né? O que eu busco com a produção do conteúdo, o que eu busco com o meu negócio no digital. Então é muito importante para que você destrave a sua produção de conteúdo, que você use sim a prática da visualização, tá? Que você pare aí, agora, nesse momento, feche os seus olhos e visualize você lá na frente. Quem que você quer se tornar? Quem que você quer ser no digital? O que você quer ter conquistado através do digital? Quais são os resultados? Quais são as realizações? Quais são os sonhos que você quer realizar através do digital? Pensa tudo isso e anota. Anota porque a cada momento que você parar e travar para produzir conteúdo, você vai buscar essa referência. Por que eu tô pedindo para você fazer isso? Quando a gente pensa na produção de conteúdo, seja ela um conteúdo do feed, ou um stories, ou fazer uma live, algo totalmente desconhecido pra gente, né? É algo que a gente não sabe fazer quando a gente tá começando, é algo que a gente ainda não tem prática, é algo que a gente ainda não sabe muito bem como falar, o que escrever, qual foto usar. O digital é um mundo desconhecido, é por isso que a gente tá aqui, estudando e aprimorando para poder fazer melhor e com mais com domínio e com maestria. Mas como isso não é algo que a gente tem experiência, é algo que nos causa medo, né? Que nos dá ali uma insegurança, porque o desconhecido ele dá medo, o desconhecido ele causa insegurança, e essa insegurança ela leva a gente para um lugar da não realização, leva a gente para um lugar da procrastinação, leva a gente pro adiar, leva a gente para as objeções, né? Ah, mas eu não tenho celular bom, mas eu não tenho o computador, ah, mas eu não tenho como fazer, porque eu não tenho a luz, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. E a gente vai postergando a realização do nosso sonho. Por quê? Porque a gente está vivendo o momento presente, que é o momento onde a gente está aqui, querendo levar o nosso negócio pro digital, sem referência nenhuma, sem saber como vai ser, sem certeza nenhuma do resultado final. A gente só tem aqui a vontade e tá estudando para poder fazer isso. Mas só isso não basta, porque aí a gente barra, né? A gente trava, a gente se sente ali impotente para realizar. Então eu quero muito que você faça esse exercício de parar e visualizar o seu futuro, né? O que o digital vai te trazer, o que o digital pode te proporcionar, quais os sonhos você deseja realizar através do digital. Por que, Carol, isso? Para você criar uma nova referência, para você poder criar uma nova experiência para sua mente. Quando você faz essa visualização e você se imagina lá na frente, já produzindo conteúdo, arrasando, trazendo clientes, tendo aí um público fiel dentro do seu Instagram, um público que te acompanha, que curte suas postagens, que assiste suas lives, que tá ali te apoiando e te trazendo resultados financeiros, inclusive, você fala, meu Deus, é possível, né? Você tem ali aquela referência nova criada, aquela sensação no corpo, aquela clareza de que é possível, de que vai dar certo. E a partir deste momento, você estando lá no futuro, você olha para trás, pega essa Carol aqui de trás e fala, vem, amiga, vem que dá certo. Vem que vai dar certo. Não desiste, permanece. E aí é essa força que você vai usar para poder fazer o seu negócio digital acontecer todos os dias. Então, antes de parar para produzir conteúdo, para e faz essa prática. Por mim e por você, tá bom? Agora, pra gente começar, a gente vai começar a falar de linha editorial, a tão famosa linha editorial. Lá vem a Carol com a linha editorial. Todo mundo tem aí uma aversão à linha editorial porque tem dificuldade de criar a linha editorial. Mas calma, que hoje a gente vai simplificar a linha editorial. Resumidamente, o que é a linha editorial? A linha editorial nada mais é do que os assuntos que eu vou falar dentro do meu Instagram. Como que eu escolho esses assuntos, Carol? O que você vai pensar aí? Você vai identificar, primeiramente, lembra que a gente fez a identificação do problema? Você identificou o problema que você resolve. Para resolver esse problema, quais são os assuntos que você vai juntar de tudo que você conhece, de tudo que você estudou, de tudo que você gosta de falar? Quais são os assuntos que você vai trazer para o seu Instagram, que você vai comunicar com a sua audiência, que vai tratar especificamente do problema?
Essa é a construção da sua linha editorial. Então, a linha editorial, o que é? São os assuntos que você vai falar. Todos esses assuntos levam para a resolução do problema. Ah, Carol, mas eu tenho conhecimento do assunto X, Y, Z, é muito discrepante, dá para juntar, não dá para juntar? Avalia se todos esses assuntos resolvem o problema. O que resolveu o problema você pode colocar na sua linha editorial. O que não tem aqui necessariamente tratativa com o problema que você resolve, você deixa num segundo plano ou trata ali de vez em quando na sua comunicação, mas não vai fazer parte da estrutura da sua comunicação, não vai fazer parte da sua linha editorial, tá? E a linha editorial, ela é complementada pelo tom de voz, que daí é o tom de voz que você vai usar para comunicar esses assuntos, é complementada pelas ferramentas, né, que são as ferramentas que você vai utilizar para comunicar esse assunto, é complementada pela frequência, que é a frequência que você vai comunicar esses assuntos, e é complementada pela identidade, que é a identidade do seu Instagram no momento que você está comunicando esses assuntos. A gente vai falar um pouquinho de cada um desses pontos aqui agora para tentar exemplificar, tá? Então, começando pela linha editorial, vou dar o exemplo da minha linha editorial para você tentar exemplificar aí. Então, assim, ó, independente da mistura que você faça, não tem problema. O que você tem que ter em mente, que você tem que pensar é: todos esses assuntos que eu falo, deixa claro pra minha persona que eu resolvo o problema dela? Esse é o ponto. E aí você já tem a construção da sua linha editorial. Então, você vai pegar lá no seu Trello, lá na lista linha editorial, e vai colocar lá, assunto principal. O meu caso, por exemplo, é comunicação do negócio no digital. Como comunicar o negócio no digital. Quais são os assuntos relacionados, né? O que a pessoa ela precisa conhecer e entender para que ela possa comunicar o negócio dela no digital. Ela precisa entender ferramentas de marketing digital, ela precisa entender sobre criatividade, ela precisa entender sobre comunicação, ela precisa entender sobre produção de conteúdo, ela precisa entender sobre quais as ferramentas utiliza para fazer produção de conteúdo. Além desses conhecimentos, né, desses assuntos técnicos, eu vou trazer as minhas crenças, eu vou trazer os valores, eu vou trazer ali família, eu vou trazer os assuntos que são importantes para mim, que eu incluo na minha rotina para transformar a minha rotina mais produtiva, que faz com que eu consiga levar cada vez mais o meu negócio para o digital. Tudo isso eu trago como uma vivência. Então, tudo isso vai estar dentro também da minha linha editorial, entende? Então, visualiza, se for preciso, para o vídeo e faz esse raciocínio aí agora, ou depois você vai lá no seu Trello e faz esse preenchimento com a sua mente aberta e livre de julgamentos, mas sempre pensando que a mistura dos assuntos leva para a solução do problema, tá? Se o assunto ele não ajuda na solução do problema, ele não deve ser utilizado nesse momento. Guarda ele e usa no segundo momento. Ou só pincela ele de vez em quando. Mas tenha o objetivo de colocar na sua linha editorial tudo aquilo que vai levar a sua pessoa do estado atual até o estado desejado. E agora falando do tom de voz, lembra aí que a gente já falou do tom de voz lá no módulo de comunicação, a gente já entendeu mais ou menos o tom de voz, mas trazendo agora aqui para a realidade da produção de conteúdo, o tom de voz é como você vai comunicar o seu negócio, né? E esse comunicar não é necessariamente tom de voz falada, é o tom de voz da marca. Então, vai ser no texto que você vai escrever, vai ser na imagem que você vai colocar no seu feed, vai ser na imagem que você vai colocar nos seus stories, é o tom de voz que vai estar sendo impresso através da sua produção de conteúdo, tá? Vou dar como exemplo aqui no meu caso, o tom de voz que eu uso é o tom de voz acolhedor, né? Então, eu tenho esse tom de voz de fala que eu te escuto, de me conta o que tá acontecendo, no que você precisa de ajuda, de partilhar, de ajudar. Então, esse é o meu tom de voz. Esse é o tom de voz que a Carol usa na marca dela. Todos os meus textos, toda a minha linguagem, né? Toda a minha linguagem falada, a minha linguagem visual, a minha linguagem escrita, ela vai estar voltada para o tom de voz que eu desejo comunicar, para estar tendo ali coerência. Então, avalie aí qual é o seu tom de voz. Se você não conseguiu fazer esse exercício naquele momento, para agora, pensa com calma e decide, né, se vai ser um tom de voz mais irônico, um tom de voz cômico, um tom de voz reflexivo, um tom de voz materno, um tom de voz acolhedor, enfim. Avalia qual vai ser o seu tom de voz para você possa trabalhar os assuntos da sua linha editorial com o tom de voz adequado. O terceiro ponto é a identidade, né? A gente entra na identidade
da marca, na visualização da marca. E é um ponto que eu sei que é mais difícil, que eu sei que é mais complicado, porque gera um certo bloqueio a conseguir ter a decisão de qual identidade utilizar. Mas um exercício que você pode ir fazendo, né? Toda vez que você for pensar a identidade da marca, toda vez que você for fazer um conteúdo, pensar um conteúdo, esse conteúdo, né? Essa foto, essa capa aqui que eu fiz, ela imprime a minha personalidade? Ela imprime a personalidade da minha marca? Eu me vejo? A minha persona vai se ver nesse conteúdo? Vai se ver nessa imagem? Tenta fazer esse exercício para que você vá encontrando ali aos poucos qual é a identidade que você vai usar na sua marca. E a identidade não é aquela questão de, mas eu preciso de um designer para fazer a identidade. Não, você vai fazer a identidade dos seus posts, né, as capas dos seus posts, trabalhar as imagens no Canva, nos stories, na própria ferramenta de edição ali da galeria do seu celular. Tem muita coisa que dá para fazer de forma caseira, tá? Você não precisa contratar um designer para isso. O mais importante é o quê? A intencionalidade dessa imagem, a intencionalidade da identidade, para que ela transmita e imprima você e o seu negócio. Esse é o principal ponto. E aí o quarto ponto são os formatos, né? Que são, assim, infinitos aqui no Instagram. Então tem várias formas de você entregar o seu conteúdo, de você trazer os assuntos que você trabalha dentro do Instagram. Então você tem ali as ferramentas de vídeo, né? Lives, stories, IGTV, Reels. Você tem a questão de trabalhar o carrossel, a foto, né, com textão, o post estático. Tem várias opções de formatos para você utilizar. Você vai estar sempre avaliando o conteúdo que você quer entregar, qual é o melhor formato para você utilizar. E entrando na questão de frequência, é a frequência com a qual você vai estar dedicando o seu tempo para a produção de conteúdo, para poder comunicar sua linha editorial para os seus seguidores, para estar atraindo esses seguidores, para estar mantendo esses seguidores e para estar convertendo esses seguidores em compradores, tá? Essa frequência eu sugiro que você faça aí, que você estabeleça uma meta. Então lá no Trello tem um espacinho onde você pode colocar, fazer o preenchimento dessa meta. Eu sugiro que você tenha pelo menos estabelecido ali 10 a 15 stories por dia e pelo menos 3 posts no feed por semana, tá? Para você já ir comunicando, já ir ali aquecendo a sua audiência e fazendo com que ela vá se identificando, conhecendo você, entendendo mais do que você comunica, do que você resolve, para que ela vá gerando relacionamento e a conectividade com você e com o seu negócio.